Últimas notícias das negociações entre Donald Trump e Vladimir Putin me deixaram perplexo. Na Casa Branca foi revelado o principal ultimato de Donald Trump ao ditador russo. E aconteceu que Ankara hoje é o palco onde Donald Trump ofereceu a Vladimir Putin o método do pão e chicote. Vimos Donald Trump apertar a mão de Vladimir Putin em público. Ao mesmo tempo, nos bastidores da administração americana estava sendo discutida a medida mais dura dos últimos anos contra a economia russa. A Bloomberg escreve que os Estados Unidos da América estão preparando um golpe de sanções contra os dois maiores exportadores de petróleo da Rússia, Rosneft e Lukoil. Não é só um endurecimento das restrições, mas um bloqueio total, financeiro, logístico e tecnológico. E nas mesmas salas da administração, Trump está sendo discutido o outro lado da moeda. A Reuters publica um vazamento. Funcionários americanos estão discutindo a possibilidade de a Rússia usar quebra-gelos nucleares russos para escoltar cargas em rotas árticas. Sim, estamos falando especificamente de logística comercial dos projetos Alaska Gás Natural Liquefeito e Keelak Gás Natural Liquefeito. Estamos falando de gás natural liquefeito dos americanos, que não querem fornecer ao mercado usando quebra-gelos russos. Mas isso só acontecerá se Putin fizer um acordo com Trump. Meu nome é Alexei Petchy, ainda é 15 de agosto no calendário. Vamos discutir juntos. Veja, aqui há uma encruzilhada. Por um lado, sanções rígidas, por outro lado, uma cooperação igualmente rígida, mas bastante ampla. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petchy News. O link está na descrição do vídeo. A Bloomberg, citando fontes da Casa Branca, informa que os Estados Unidos da América preparam sanções contra os maiores exportadores de petróleo da Rússia, Rosneft e Lukoil. E não se trata apenas de um endurecimento formal das sanções já existentes, mas de um bloqueio completo. No material da Bloomberg diz-se que as sanções serão inevitáveis se após a cúpula não houver uma ação real por parte de Moscou. O encontro sozinho não reduz a pressão. Ou seja, se Putin não der consentimento para um cessar-fogo, para a suspensão das hostilidades, e não apenas de forma geral, dizendo simplesmente eu concordo, mas especificamente em relação à linha de frente, ao mecanismo de controle do cumprimento do cessar-fogo, às garantias de segurança para a Ucrânia, a América vai atingir a principal artéria da guerra de Putin. Rosneft e Lukoil são os maiores exportadores de petróleo russo, somando mais de 2,2 milhões de barris diários. Isso representa quase 50% de toda a exportação de petróleo da Federação Russa. E, de acordo com a Agência Internacional de Energia, são eles os principais geradores de receita em moeda estrangeira para a Rússia. Em 2024, a exportação combinada dessas duas empresas trouxe para a Rússia mais de 150 bilhões de dólares. A Rosneft é fundamental, pois atua em contratos governamentais, financia infraestrutura e, crucialmente, projetos militares russos. Um golpe contra ambas as empresas não será fácil. As sanções podem derrubar as cadeias de suprimentos, fechar o acesso a transações em dólar e atingir a frota sombra de petroleiros que transportam petróleo burlando as sanções. E o principal, privar o Kremlin dos recursos para continuar a guerra. Isso é, sabe, como uma faca na artéria do orçamento russo. Porém, no mesmo dia, a Reuters divulga informação contrária. Autoridades americanas estão discutindo a possibilidade de usar quebra-gelos nucleares russos para escoltar cargas americanas por rotas árticas. Tratamos de logística comercial dos projetos Alaska Gás Natural Liquefeito e Keelak Gás Natural Liquefeito. Estamos falando de gás natural liquefeito, devemos usar os nomes corretos. Se os Estados Unidos da América permitirem que os navios quebra-gelo russos transportem gás natural liquefeito americano pela rota do Mar do Norte, isso não será apenas um negócio, será um acordo diplomático. Porque um quebra-gelo não é apenas um navio, é um símbolo de acesso, influência e parceria estratégica. Uma fonte da Reuters afirmou: consideramos todas as opções para garantir o sucesso dos projetos americanos de gás natural liquefeito, inclusive cooperação temporária.
com aqueles que possuem as tecnologias necessárias, e quem as possui já se sabe há 50 anos vitória. Ártica e Yamal são nomes de navios construídos pela Rosatom-Flot, e infelizmente, segundo a Reuters, essa é a única frota no mundo capaz de garantir a passagem pesada pelos gelos durante todo o ano. Funcionários americanos afirmam que a discussão sobre o uso dos quebra-gelos nucleares russos é apenas logística e ligada a projetos estratégicos no Alasca. Bem, antes de tudo, esses são o Alaska Gás Natural Liquefeito e o Kuilak Gás Natural Liquefeito. Essas rotas exigem navegação durante todo o ano por águas congeladas do Ártico, onde os Estados Unidos da América objetivamente não possuem uma frota comparável. Os únicos quebra-gelos pesados, o Polar Star e o Halley, estão objetivamente obsoletos e os novos navios ainda estão em fase de construção. Mas mesmo assim, um passo desse tipo, mesmo em nível técnico, já se torna um gesto político. Com a Rússia mantendo a guerra na Ucrânia e os Estados Unidos da América debatendo novas sanções. Aqui chegamos a uma encruzilhada. De um lado, a ameaça à economia de Putin. De outro, possível parceria com a infraestrutura ártica russa. Você pode perguntar como conciliar isso? É exatamente como Trump age. Ele fala duro, mas oferece condições flexíveis. Por um lado, ameaça pressionar o petróleo e a renda do petróleo. Por outro lado, sabe, estende a mão dizendo: vamos cooperar juntos no Ártico. Para alguns, isso é um jogo duplo, para Trump, isso é um negócio. Ele não é diplomata, mas sim vendedor, oferecendo ou adquirindo serviços. Se ele puder conseguir um cessar-fogo na Ucrânia usando a alavanca das sanções e ao mesmo tempo manter os projetos energéticos, ele vai fazer isso. Mesmo sem a Ucrânia saber, essa postura preocupa o país e a Europa. Conversas sobre cessar-fogo, sanções, petróleo e gás americano ocorrem sem participação da Ucrânia. Zelensky, em seu discurso matinal, deixou claro que Putin está blefando. Ele está tentando pressionar antes da reunião e fingir que as sanções não estão funcionando. Na verdade, as sanções funcionam bem e afetam a economia russa. Veja a aritmética simples apresentada por Zelensky no dia anterior. Ele afirma que a Rússia possui e perde 3 vezes mais artilharia. Precisamos de pressão, não de pausa, não de flexibilidade, mas sim de pressão. Essa é uma citação de Zelensky. Bem, digamos assim, traduzindo para palavras simples. Qualquer decisão tomada sem a participação da Ucrânia não é um cessar-fogo, é uma pausa temporária para o Kremlin, é um acordo económico. Chame como quiser, mas não é cessar-fogo. Se as sanções forem adiadas apenas para uma boa imagem de Anchorage, infelizmente isso será uma derrota direta. Não da Ucrânia, a do Donald Trump. Nos Estados Unidos da América, essa lógica funciona diferente. Para Donald Trump, é crucial mostrar resultados imediatos ao eleitor americano. E aí, na Reuters, um dos funcionários disse diretamente: nós entendemos que tudo depende de como isso vai parecer diante das câmaras. Para eles, o importante é a imagem, não o conteúdo. Nesse contexto, o uso dos quebra-gelos russos parece fora da política. Editor. É uma tentativa de enviar um sinal para Moscou de que estamos prontos para cooperar, se vocês demonstrarem um gesto de boa vontade, disposição para a paz e assim por diante. É uma linha tênue sobre a qual todo o cume no Alasca se sustenta. A principal questão agora é se haverá sanções contra Rosneft e Lukoil, caso Moscou não haja, ou se prevalecerá a lógica do acordo sobre a pressão. Se as sanções continuarem só como ameaça, Putin não falará nada e não haverá cessar-fogo. Isso vai minar a confiança na estratégia americana e nas abordagens de Donald Trump. E ao contrário, se Trump atingir as exportações de petróleo russo e ao mesmo tempo assinar algum acordo logístico privado sobre o Ártico, mas isso será um sinal duplo, difícil de interpretar e direcionar os próximos passos. Enquanto as negociações seguem em Anchorage, fica claro, quebra-gelos e barris não são só recursos ou acordos económicos, são a moeda da diplomacia dos Estados Unidos da América. Colocam na mesa, como dizem, a faca e o contrato, ou como costumo chamar, o chicote e a cenoura. E tudo depende do que Putin escolher. Esse é o acordo ao estilo Trump. Vamos ver o que prevalece. Mas o próprio fato de que Putin está sendo recompensado de fato pela sua guerra já mostra um mundo um pouco inadequado, um pouco estranho. Vou deixar reticências aqui.
Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.